Vamos lá, pessoal, dando continuidade aqui. Eu executei o nosso antigo, o bloco anterior, né, do Markdown, só que eu esqueci de mostrar para vocês essa. Eu tinha escrito isso aqui, mas eu tinha esquecido de falar para vocês que quando a gente quer executar um código, né, uma marcação de código aqui no documento, para que ele fique é, bonitinho do jeito que está aqui, ó, né, com a indentação correta, né, a gente utiliza, né, três crases, tá? A gente utiliza três crases para delimitar esse bloco. Então, o que tiver dentro dessas três crases, ele vai manter a formatação. Então, só para vocês ficarem sabendo aí, porque eu tinha executado e esqueci de falar isso para vocês. Eu acho que no outro vídeo eu não tinha botado. E aqui no nosso no site aqui que a gente está utilizando como referência, né, o filos.net, ele coloca aqui, tá? Apesar dele ter colocado aqui como aspas duplas, mas na verdade aqui são as crases, tá vendo? Deve ter sido algum erro de digitação ou até mesmo o navegador deve ter interpretado de uma forma errada. Então, mas é três graves. Graves, crases, backticks, então assim, depende do que vocês entendem disso aqui. Vamos lá. Vamos partir para os exercícios? Né? Os exercícios praticamente vai seguir a mesma lógica dos anteriores, tá? Vamos fazer em duas partes para não ficar lá muito grande. Então vamos lá. Para comentário em bloco de código, a gente utiliza três aspas duplas e vamos criar um programa aqui então. Um exemplo, né? Um problema. Crie um programa que receba do usuário as notas de 4 avaliações. Isso aqui vai ser legal. Vai servir para a gente, futuros professores, ou até mesmo para os professores aí querer calcular a nota dos alunos. Calcule a média e informe se foi aprovado ou reprovado, tá? Considere que para aprovação a nota tem que ser maior ou igual a 7. Beleza. Então, logo aqui de cara, a gente vai ter que criar um input, né, para receber a nota de 4 avaliações que o usuário vai informar para o sistema. Então, vamos lá. Então, vamos criar aqui 4 variáveis, né, nota 1. Bom, como já foi dito nos exemplos anteriores, se eu declaro uma variável e não inicializo ela com nenhum valor, então por padrão ela é uma string, então ela recebe uma cadeia de caracteres. Mas nesse caso a gente está recebendo números, né? E esses números talvez não serão inteiros, entendeu? Talvez eles serão quebrados. Tipo as notas pode ser 5.5, 5.8, enfim, pode ter essa quebra aí, entendeu? Então, nesse caso, a gente vai utilizar o float, né, para fazer a conversão aí dessa string aqui, do valor que a gente receber, né, digitado pelo usuário, ele vai ser interpretado como um float, e essa variável aqui, que no começo ela não tinha sido inicializado com nenhum valor e por isso ela adotou como string, ela passará a receber o valor como float e ela será definida como um float. Então vamos lá, float igual input e vamos digitar uma mensagem aqui, digite a primeira nota. Bom, como eu disse para vocês que a gente já vai começar a pensar um pouco além, né, para os usuários, pode ser que o usuário digite ponto, quer dizer, digite uma vírgula na hora quando ele vai colocar nota. E como eu disse, o Python ele não entende o que é vírgula, ele só entende o que é ponto.
a gente vai ver como a gente consegue trocar isso mais à frente. Mas por hora a gente temos que tratar isso. E como é que tratamos isso? Aqui no código acima a gente já fez um exemplo disso, que é utilizando o replace. O replace é como se fosse o substituir, né, do bloco de notas ou qualquer outro programa. Então a gente vai colocar aqui replace, né, que se o usuário digitar em algum momento vírgula, ele vai trocar para ponto, tá? Então a gente leva isso em consideração. E eu vou copiar aqui, viu, pessoal, só para a gente adiantar, mas eu recomendo a vocês que vocês digitem, tá? Para vocês gravar isso aí na cabeça de vocês, até mesmo praticar também o código. Mas o ideal é que vocês digitem isso aqui, para até praticar mesmo. Então vamos lá. Então a gente aqui já criou os inputs, né, para receber as 4 notas que o usuário vai digitar. E agora, praticamente, a gente vai fazer o cálculo da média. Como é que é o cálculo da média? O cálculo da média nada mais é que a gente pega as 4 notas, né, os 4 valores, e divide pela quantidade deles. Né? Então, ou seja, se eu tenho 2 notas, eu vou dividir por 2, que são 2 notas. Se eu tenho 3 notas, eu vou dividir por 3, dividir por 4, dividir por 5. Então, vai ser a quantidade de notas dividido por ela mesma. Então, vamos lá. Então a gente vai criar uma variável aqui para armazenar essa informação, vou chamá-la de média. Eu vou fazer a soma dessas notas, né, primeiro, né, porque se e seguir na ordem de precedência aqui, né, eu estou colocando entre parênteses, justamente para a gente não ter erro na hora do cálculo, né, porque primeiro eu quero que ele some as notas para depois dividir. Porque se eu não tiver esse parêntese aqui, colocar uma ordem de precedência, ele vai fazer essa multiplicação aqui primeiro e depois somar. Então o valor que vai ser gerado disso aqui depois não vai ser o que a gente espera. Então primeiro eu quero somar todos esses valores para depois eu dividir por 4, que é a quantidade de notas que a gente tem. E aí beleza, Wallace, como é que a gente agora faz para fazer essa situação aqui, que o aluno foi aprovado ou não, e que para aprovação a nota tem que ser maior ou igual a 7. Isso é muito simples, pessoal. A gente acabou de estudar sobre os operadores relacionais e sobre as estruturas de condição. Então a gente pode utilizar uma condição para validar essa situação. Então como é que a gente faz isso? Então a gente faz o seguinte, vamos utilizar o if, né, se, né, média. Como eu disse para vocês, quando executar essa operação aqui e gerar o valor dela, esse valor vai ser o resultado final, o valor, isso depende da interpretação de vocês, esse valor vai ser armazenado nessa variável. Então, como essa variável aqui vai receber o valor, eu posso estar utilizando ela para mim poder realizar uma comparação, ou até mesmo para realizar ela em cálculos futuros. Então, vamos lá. A gente aprendeu que nas estruturas relacionais que existe uma condição chamada maior ou igual. Então, a gente, igual foi no exemplo aqui, ó, considere que para aprovação a nota tem que ser maior ou igual a 7. Então, ou seja, o valor da nota que eu receber aqui, se o valor da nota aqui que tiver armazenada aqui depois desse cálculo aqui for maior ou igual a 7, dois pontos, eu vou dizer que o usuário foi aprovado, né? Vou colocar aqui a mensagem de aprovado, né? Beleza, legal. Eu ainda vou fazer uma brincadeirinha ainda. A média foi, tá? Vou colocar aqui um campo formatado. Vou colocar aqui chaves, como a gente viu nos exemplos anteriores, viu, pessoal? Então aqui eu estou trazendo o meu objeto, né? O meu objeto ele pode ser tanto texto quanto variável. Então eu trouxe uma variável e estou aplicando aqui para essa variável uma condição de que o valor que vai ser gerado, que nesse caso aqui pode ser um float, entendeu? Já que eu tenho aqui uma divisão e essa divisão sempre me dá um valor float, me dá um valor quebrado. Então, para eu não ter uma quantidade de casas depois da vírgula muito grande, eu estou formatando aqui para receber apenas 2 casas.
Então, se, né, voltando essa situação aqui, se a média for maior ou igual a 7, o aluno foi aprovado. Mas aqui no sistema pede também para o aluno não, se o aluno foi reprovado. Então, qual é a instrução que me diz, né, que se esse bloco aqui foi falso? Se esse bloco aqui for falso, né, ou se essa condição aqui do if for falso, do se, eu tenho o se não, né? Ou seja, se essa condição aqui não for verdadeira, então eu tenho o se não, né, que é o else, que vai executar. Ah, Wallace, mas você não precisa de condição para o else? Não, porque já é uma condição falsa, entendeu? Então não preciso nem tratar ela, né? Se eu já tenho uma condição ali que ela não precisa ser computada, não precisa fazer nada, aí sim eu já coloco o resultado final que eu quero, ou a instrução final que eu quero. Se houvesse alguma outra coisa aqui que eu precisasse tratar, aí eu utilizasse o elif, né, ou até mesmo outro if, né? A gente utilizaria um if aninhado, né, que a gente vai ver um exemplo desse if aninhado aqui também. Então, como nesse caso aqui eu tenho que validar somente duas instruções, né, duas condições na verdade, e a segunda condição, se a minha primeira não for verdadeira e a segunda já é falsa, então eu não preciso nem de nenhuma instrução. Se essa condição aqui já não é verdadeira, então ela é falsa. Então eu não preciso nem colocar aqui nenhum tratamento ou nenhuma outra pré-checagem, né? Então aqui mesmo já posso colocar aqui, ó, reprovado. E ainda vou fazer aquela brincadeira, né, do campo formatado. A média foi, né, de média, recebe 2.f, né? Vamos executar o programa para ver se tem algum erro? Vamos lá. Ele recebe a nota 1. Então vamos colocar aqui. 6,5, 7.9, 4.9, 9.8 e vamos lá. Opa, o aluno foi aprovado, né? E a média dele foi 7.28. Então a gente pode perceber que o replace aqui está funcionando. Por mais que a gente digitou aqui vírgula, ele mudou, né, para ponto e com isso fez o cálculo aqui bonitinho e ele nos deu a resposta com ponto, né? A gente pode mudar isso aqui também, mas como eu disse, isso aqui vai ser um tratamento que a gente vai fazer mais à frente, porque a gente tem que fazer umas modificações aqui no interpretador do Python. Mas isso aí é uma coisa um pouquinho mais avançada, mas eu vou estar mostrando para vocês também. Vamos lá, vamos fazer mais um exemplo. Esse aqui vai ser interessante, onde a gente vai estar utilizando o elif, tá? Então, para comentário, utiliza 3 aspas simples, comentário com mais de uma linha, tá, pessoal? Crie um programa que informe ao motorista uma condição segura para atravessar o sinal. Considere 2 pontos, né? Sinal verde, segura, né? Pode trafegar. Sinal amarelo, atenção. E aqui a gente vai ter uma outra condição, tá, pessoal? A gente vai ter uma outra condição aqui que a gente vai ter que checar, tá? E vermelho, vermelho não segura, não pode trafegar. Então temos que utilizar essa segunda instrução. Então beleza. Então
a gente vai receber do usuário a condição. Ele vai estar dirigindo lá o carro e, opa, peraí, eu estou próximo ou distante, enfim, mas que eu esteja vendo o sinal, né? E aí, dependendo da velocidade que eu estou e dependendo da posição que eu esteja na pista referente ao sinal, eu vou ter, esse sistema vai interpretar para a gente, vamos supor que isso seja uma inteligência artificial, né? E esse código vai ser justamente utilizado para analisar isso. Vamos supor que essa inteligência artificial ela tem uma câmera, né? E essa câmera já faz o reconhecimento do sinal, verifica que está verde, verifica a posição do cálculo do carro referente ao tempo e a distância do sinal, e justamente com a velocidade, né? Então ele faz essa comparação, faz o cálculo de lá e instrui o usuário se ele deve prosseguir, se ele deve ter uma certa tensão, ou se ele não deve, ou se ele deve parar no próximo sinal. Então, a gente não vai fazer algo tão complexo assim, como a inteligência artificial, do exemplo que eu dei, mas vai ser uma parte do programa, tá? Que só vai verificar essa condição. Então, vamos lá. Eu vou declarar aqui uma variável chamada condição. Ela vai receber um input, né? Nesse caso, pessoal, como o nosso input ele é uma string, né? O usuário vai digitar verde, amarelo, vermelho, então eu não vou precisar converter, tá? Porque é aquilo que eu disse para vocês. Quando eu declaro uma variável e não inicializo ela, que é nesse caso o input aqui, ele vai me abrir uma caixa de texto onde eu vou digitar nessa caixa de texto uma informação. Então, até então, quando eu criei ela não recebeu nada. Então, mas como aqui no nosso caso ela vai ser uma string, então a gente não precisa converter, né? Porque quando a gente declara uma variável sem ter nenhum valor atribuído, ela é uma string, ela é uma cadeia de caractere. Então vamos lá, vamos abrir um input, né? Uma caixinha de texto e vamos pedir para o usuário, nesse caso, ou a inteligência artificial, mas nesse caso vamos colocar o usuário, informe status do sinal, né? Ele vai dizer para a gente. Aqui, pessoal, a gente tem um outro problema, né? Como a gente tem um problema com ponto, né? Que o usuário pode digitar vírgula ao invés de ponto aqui no Brasil. Aqui a gente tem um outro problema, que é seguindo, né, aquela questão cadê regras de declaração da variável. Quando você vai fazer uma comparação de uma variável, né, que é aquilo que eu falei para vocês, que é a regra 4 aqui, a linguagem Python é case insensitive. Então, quando você também vai pegar uma condição e essa condição vai comparar uma variável, né, uma string, né, ela vai ver que a string digitada com a letra maiúscula e digitada com a letra minúscula são diferentes. Foi o que eu mostrei para vocês naquela tabelinha, entendeu? Que tem aquela tabelinha lá Unicode, né, ou hexadecimal, mostra lá que o A maiúsculo e o A minúsculo têm códigos diferentes. Então, quando o interpretador vai comparar o que você digitou de informação, ele vai pegar, opa, peraí, tem alguma coisa diferente aqui, e ele vai dar erro. Então, a gente vai colocar aqui um tratamento, né, de uma string, mais um tratamento, né, de operadores de string, né, ao pouco a gente está vendo aqui alguns operadores de string, né, que vai ser o toLower, né? O que é esse toLower? Qualquer texto ou caractere que você digite que seja maiúsculo, ele vai ser convertido para minúsculo. Wallace, mas por que a gente está fazendo isso? Bom, vai que seu programa ele é um programa móvel, né? Ele é um dispositivo, ele é um programa móvel e o usuário vai digitar essa informação. E na hora dele digitar, ele digita, por exemplo, para quem usa muito telefone, sabe muito bem que quando você vai digitar alguma coisa, a primeira letra é sempre maiúscula.
entendeu? Quando você vai abrir um texto, uma mensagem no WhatsApp ou qualquer coisa assim do tipo, quando vocês clicam lá na caixinha de texto para digitar alguma coisa, podem perceber que a primeira letra vem maiúscula, aí depois ele muda para minúsculo. Então, para já pensando à frente e já não ter esse tipo de erro, a gente já faz essa conversão aqui para o to lower, né? O lower, na verdade, fazer essa conversão aí de maiúsculo para minúsculo. De maiúsculo para, quer dizer, vamos lá, deixa eu só não me perder aqui no raciocínio, né? O ponto lower é de maiúsculo, só escrever aqui para eu não confundir, para minúsculo, e o upper é de minúsculo para maiúsculo. Isso, tá? Só pelo não, que às vezes eu me confundo aqui nos nomes, no que cada um faz. Mas é mais ou menos isso aqui. O lower vai pegar toda a frase, o caractere que estiver escrito em maiúsculo e vai converter para minúsculo. O upper é o contrário, ele pega tudo que tem minúsculo e converte para maiúsculo. Então, se o usuário digitar algum caractere aqui maiúsculo, ele vai ser convertido para minúsculo. A gente tem que fazer esse tratamento, pessoal, que é justamente o que eu te falei. Quando a gente vai fazer a nossa condição aqui, a gente vai colocar uma condição de comparação, né? Então, ele tem que comparar se aquela informação está correta. Se tiver alguma informação que estiver descorreta, que é o caso de uma letra maiúscula ou minúscula, vai dar erro. Então, isso é algo que a gente já tem que tratar. Então, vamos lá. Agora, a gente tem que criar aqui a nossa condição para verificar essas situações aqui. Então, vamos começar com o seguinte. Vamos começar com a primeira ali, que é o verde. Se, né, a condição que o usuário digitar ali, seja verde, amarelo ou amarelo, não anda amarelo, não anda amarelo, na verdade. Se a condição ela for verde, né, tá vendo que eu estou digitando maiúsculo. Então é essa condição que eu estou falando aqui, viu, pessoal, que eu falei anteriormente. Se o usuário aqui, vamos supor, digitar verde com a letra maiúscula, esse verde aqui minúsculo, esse cara vai converter para quando ele chegar nessa condição aqui de igualdade, ele tem que verificar se todos os caracteres aqui são iguais. Se tiver um aqui que estiver errado, ele com certeza vai dar erro, né? Então vamos lá. E uma outra coisa que eu não expliquei anteriormente, em Python a gente tem que tomar um certo cuidado com os espaçamentos, tá, pessoal? Em outras linguagens, vocês vão perceber que isso facilita muito, mas como eu te disse, nas outras linguagens, como a gente tem que escrever muito código, então isso acaba prejudicando. Que quando a gente vai digitar uma condição ou expressão, enfim, seja o que for, muitas das vezes é separado por um bloco, tá? Esse bloco geralmente é delimitado por chaves, tá? Em algumas linguagens. Já no Python não. O Python, se eu tenho uma condição, né, ou expressão a ser validada, a quebra de o que delimita um bloco, né? Igual isso aqui, ó. Isso aqui é um bloco, tá? Tudo que eu executar aqui dentro, tá? Vai ser executado dentro desse bloco. Então, como no Python a gente não tem essas chaves aqui para delimitar a abertura e o fechamento de um bloco, é definido como um espaço, tá? Espaço não, um tab, tá? Um tab, ele é 4 espaços. Se você reparar bem aqui, ó, dei um tab. Se eu der um backspace, a gente vai opa, se bem que aqui ele pulou tudo. Eu acho que aqui no IDE vai ser melhor. Eu dei um tab, ele pulou. E se eu usar o backspace, não sei porque eles estão me trollando, cara. Eles estão me trollando. Mas o tab, ele é 4 espaços, tá, pessoal? 1, 2, 3, 4, tá? Se eu der 4 espaços, é um tab. Mas para facilitar no código e a gente não se perder,
a gente sempre dá um tab que ele já pula. Então, tenham muito cuidado com isso, com referente a espaço no Python, entendeu? Porque esses espaços que a gente dá aqui, ou até mesmo esse abre e fecha chaves aqui, o nome disso se chama indentação. Eu acho que é indentação, tá? Essa indentação no Python, nossa, é muito forte, né? Porque se não tiver, como a gente não tem umas chaves aqui para delimitar a abertura e um fechamento de código, de instrução, na verdade, então a indentação que faz isso. Isso facilita muito na escrita, que como eu te disse, é menos um caractere se já digitar, mas pode ser um negócio um pouco mais complicado, entendeu? Para se entender ou até mesmo para tratar um erro, tá? Então tome muito cuidado com isso aqui. Então vamos lá. A gente abriu aqui um verde, né? Uma condição que se o usuário digitar verde, né? O que digitar aqui, ele vai validar se essa instrução está correta, se é igual realmente a verde. Então a gente vai exibir uma mensagem de texto dizendo que motorista pode ir, que é seguro, né? Que ele está dizendo que é seguro, ele pode trafegar. Bom, se não, né? Já vamos colocar aqui o sinal uma vez, que é o caso do vermelho. A gente pode digitar um print aqui. Motorista, recomendamos não avançar. Pare o carro, né? Então a gente já criou aqui a condição do verde e a condição do vermelho. A condição do vermelho a gente não precisa tratar ela porque ela é uma condição final. Então não tem mais o que se fazer no vermelho. O cara vai ter que parar, ele pode até ir, entendeu? Mas aí seria uma coisa ilógica, né? Não faz nenhum sentido. Mas se o usuário quiser ultrapassar no vermelho, fica a risco dele. Mas é uma situação ilógica que a gente não precisa tratar. Bom, a gente não tratou o amarelo. Tá faltando aqui o amarelo. O amarelo, ele é uma tensão. Só que ele tem aqui uma outra subcondição dentro dele, né? Ou seja, a gente tem um outro bloco a ser executado. Então, o que a gente faz? A gente vai colocar aqui um elif, que é um se não se, né? Que ele vai pegar o seguinte: a condição é igual a amarelo. Se for, eu quero que eu vou perguntar uma outra condição para o motorista, tá? Eu vou criar aqui uma outra condição, criar uma outra variável chamada condição amarelo. Por que eu estou criando uma outra condição? Porque o sinal está amarelo, mas é aquilo que eu falei para vocês. Ou peraí, eu estou próximo ao sinal ou eu estou distante do sinal? Porque se eu não me engano, o sinal de rua, ele dá 10 piscadas. Eu acho que é 10 piscadas amarelas, que são 10 segundos, tá? São 10 piscadas amarelas, né? E aquelas piscadas ali representam cada um segundo. Então, dependendo do usuário onde estiver na pista, se aquelas piscadas já iniciou, é recomendado o usuário parar no sinal, entendeu? Não é recomendado ele ultrapassar. Agora, se ele estiver próximo do sinal e aí começou a piscar, ele pode ir, mas com atenção, né? Então, tem uma segunda condição aí que a gente precisa validar ela, né? Então, eu abri aqui uma condição, elif, se a condição for amarela, mas eu quero perguntar para o usuário aonde ele está, se ele está perto ou longe, né? Então, se essa condição, né, segunda condição aqui, for perto, vamos colocar como perto, tá, pessoal? Não vamos definir nenhuma metragem, tá? Opa, pera aí, eu fiz aqui Aqui, na verdade, eu vou perguntar para o usuário, eu criei uma variável e vou estar perguntando para o usuário onde ele está.
Motorista, você está, vou até botar aqui, ó, longe ou perto do sinal. Ah, uma outra coisa, pessoal, deixa eu colocar aqui também o lower. Quando vocês vão colocar aqui uma string, né, eu falei para vocês, seja no input, né, ou no print, que é lido como texto, vocês podem estar definindo como letra, como uma aspa simples ou aspas duplas, né? Mas vocês devem estar se perguntando, mas peraí, Wallace, aqui você colocou como aspas duplas. Qual é a diferença disso? Como eu já defini aqui no começo do meu bloco, no começo da minha instrução, uma aspa simples, então ele vai entender isso aqui como um caractere normal. Entendeu? Ele vai entender isso aqui como um caractere normal, vai imprimir como um caractere normal, entendeu? Não vai ter nada de especial aqui. Então, beleza. Então, o usuário... vamos pegar essa informação do usuário e agora a gente vai validar. Opa, se a condição, né, ou o que o usuário digitar for igual a perto, né, então a gente manda a mensagem para ele. Motorista, pode ir, mas com atenção. Se não, né? Vocês viram, né, pessoal, que quando eu coloquei aqui, né, ele já me pulou para a próxima linha, né? Mas eu quero voltar, né, um pouquinho, né, por causa da indentação. Você está vendo? Eu abri um bloco, aqui eu abri um bloco, esse bloco aqui fechou e aqui eu abri um outro bloco, fechou. Só que aqui eu abri um bloco, né? E aqui eu ramifiquei um bloco, tá vendo? Eu dei mais um recuo para ele na frente. É como se eu tivesse dado 2 tabs aqui mais ou menos, entendeu? Então eu quero voltar ao mesmo nível dessa estrutura aqui. Então eu acabei dando um backspace aqui para voltar, tá vendo? É como se eu tivesse ainda estando dentro desse bloco if aqui. Mas como eu quero manter, como eu estou colocando um else aqui agora, então eu tenho que voltar para manter a mesma ramificação. Então vai ser else. Como eu não preciso tratar o longe, porque o longe é uma condição também lógica, então eu coloco só o print e dou a mensagem para o motorista. Motorista, recomendamos não avançar. Pare o carro no sinal. Entendeu? Então, essa é a tratativa aí desse sistema aí. Vamos rodar para ver se está tudo ok, pessoal? Então vamos lá. Opa, deu aqui uma mensagem de erro. Tá. Esqueci aqui o 2 pontos. 2 pontos aqui. Aqui também tem 2 pontos. Eu acho que agora vai. Beleza. Informa o status do sinal. Eu vou digitar aqui, ó, verde, tudo maiúsculo. Ele vai fazer a conversão e vai mandar mensagem. Motorista, pode ir. Se eu digitar vermelho, ele vai entrar. Como você viu que eu não declarei o vermelho, mas em nenhum momento aqui, como ele é uma condição ilógica, então nem precisei tratar ele. Ele já pulou. Motorista, recomendamos não avançar para o carro. Vamos validar a condição do amarelo? Ó, eu entrei no amarelo e ele me fez um outro questionamento. Motorista, você está longe ou perto do sinal? Eu estou perto. Então, o motorista pode ir, mas com atenção. Vamos rodar de novo. Amarelo. Vamos colocar que estamos longe, né? E ele vai me dar uma mensagem, motorista, recomendando não avançar, pare o carro no sinal. Então, tá vendo? Um sisteminha simples, com poucas linhas de código, a gente conseguiu criar aí uma instrução complexa para analisar uma situação cotidiana, entendeu? Bem interessante esse código aqui. Então, pessoal, vou ficando por aqui. O vídeo já está um pouquinho grande.
mas a gente ainda vai fazer mais 2 exercícios aí, tá bom? Então, nos vemos no próximo vídeo.